Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de diagramas de fase são as seguintes: coletar os dados de enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Aqui diz que para ligas de dois metais hipotéticos, A e B, existe uma fase alfa rica em A e uma fase beta rica em B. A partir das frações mássicas de ambas as fases para as duas ligas diferentes, dadas na tabela, que é essa tabelinha aqui, né? E que estão na mesma temperatura, né? Determine a composição da fronteira entre as fases, ou limites de solubilidade, né? Tanto para a fase alfa quanto para a fase beta, nessa temperatura. Então, o que está acontecendo aqui? Ele pegou na mesma temperatura aqui dois pontos, né? Com duas composições diferentes, né? A condição 1 e a condição 2. Na condição 1, era 70% em peso de A, 30% em peso de B, conforme a tabela aqui. Com isso, ele tem uma fração da fase alfa de 0,78, né? Que é a fração mássica, e a fração da fase beta 0,22. Já quando se encontra a 35% em peso de A e a 65% em peso de B, percebe-se que muda aqui. A fração da fase alfa fica 0,36 e o beta 0,64. Então, o que vai acontecer? Vamos dar uma organizada nisso aqui. Vamos ver o que é do lado esquerdo e o que é do lado direito, né? Vamos considerar que o alfa fica do lado esquerdo e o beta fica do lado direito. Não temos pontos para traçar no gráfico, então essa etapa aqui pula. É só coletar as informações mesmo, né? Então, para o lado esquerdo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui a composição original de 70% em peso de A. Nós vamos ter a fração mássica do lado esquerdo de 0,78. E para a direita, né, nessa mesma condição aqui, nós temos a composição em peso de 30% de B e a fração em massa do lado direito de 0,22 de B. Tá? Então, veja, essas são as minhas condições do lado esquerdo, do lado direito, apenas para a primeira condição. Apenas para a primeira condição, né, que é a primeira linha da tabela. Já na segunda linha da tabela, que é a nossa segunda condição, também eu vou ter para a esquerda aqui uma composição em peso de 35% em peso de A. Vamos ter ainda do lado esquerdo, uma fração em massa de 0,36 de A. Para o lado direito, nós vamos ter a concentração em peso de 65% de B, que está aqui, e a nossa fração do lado direito, né, que seria do beta, de 0,64 de B. Feito isso aqui, vamos pensar um pouco, né? E já chega na quarta etapa, que é a aplicação dos cálculos, né? A minha equação original da fração do lado esquerdo, tá? A fração em massa do lado esquerdo, diz o seguinte, né? Isso aqui é a regra da alavanca, tá? Que a composição em peso do lado direito menos a composição em peso original tem que ser igual ao total aqui, que é a composição em peso do lado direito menos a composição em peso do lado esquerdo. Vamos aplicar aqui um isolamento, né? Num primeiro momento, desse total aqui, desse total. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, Se eu só mudar a parte de baixo aqui, ela vai passar multiplicando o lado esquerdo, tá? Então, ela ficou essa configuração aqui. E agora, se eu quiser isolar aqui essa composição em peso do lado direito, que eu acredito que fique mais fácil aqui, porque ela a gente não conhece, né? A composição em peso do lado direito vai ser a seguinte, a composição em peso, a fração em massa do lado esquerdo, vezes o total aqui, que é a diferença do lado direito menos do lado esquerdo, mais a composição em peso original, tá? Então, se essa é a equação em peso do lado direito, e tanto faz a condição que eu for colocar, vamos colocar na primeira condição. A primeira condição, a gente vai chamar de equação 1. A composição em peso do lado direito vai ser do lado esquerdo aqui 0,78, né? Vezes a composição em peso do lado direito menos a do lado esquerdo, que a gente não conhece, nós não conhecemos, mais 70, que era a composição em peso original. Tá?
E se eu for fazer isso lá na segunda condição, né, e substituir os valores, também ó, eu vou ter aqui 0,36% em peso do lado esquerdo, aqui que é a fração do lado esquerdo, vezes aqui a diferença que nós não conhecemos, tá? Mais 35, que é a composição original do lado esquerdo. Então, chamamos de equação 2. Né? Porque as composições do lado direito aqui, elas se equivalem. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou igualar os lados direitos aqui do igual. Né? Já que aqui são duas composições em peso do lado direito, eu vou igualar uma com a outra. Tá? Igualando uma com a outra, eu fico com essa configuração aqui. Ó, né? Peguei a equação 1, deixei do lado esquerdo do igual, e a equação 2 eu coloquei do lado direito do igual. Né? Para que eu estou fazendo isso? Para isolar aqui essa diferença aqui, ó, que é o total, né, da composição do lado direito menos a composição do lado esquerdo. Então, para isolar, eu vou jogar essa aqui, que é o 0,36, que está multiplicando esse total para cá, e esse 70 eu passo para lá. Então, fica assim, ó. 0,78, composição em peso aqui, menos a composição em peso do lado esquerdo, menos o 0,36, né? Isso tudo igual a 35 menos 70. Então, significa, né, colocando em evidência aqui a composição em peso do lado esquerdo e isolando ela, que ela vai ficar isso aqui, ó. Vai ser 35 menos 70 dividido por 0,78 menos 0,36. No fim das contas, essa diferença toda aqui, então, ela vai ser igual a menos 0,83333, né? Então, descobri a diferença entre a composição em peso do lado direito menos a composição em peso do lado esquerdo, né? Então, parte do meu problema eu já tenho. Bom, sabendo, né, encontrando aqui a diferença entre a composição em peso do lado direito menos a do esquerdo, né, eu posso jogar, tanto faz ela aqui, ó, ou na equação 1 ou na equação 2, que eu vou descobrir a composição em peso do lado direito. Poxa, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil, né? Primeiro tem essa parte do algebrismo aí que demora um pouco, mas depois aqui tudo fica mais fácil. Ó, então eu vou fazer dos dois lados para vocês verem que realmente chega no mesmo resultado, né? Então, composição em peso do lado direito, vou substituir agora no lugar aqui onde tem entre parênteses, que é a diferença entre os dois, vou colocar aqui o valor que nós acabamos de encontrar aqui, que era menos 83,333. Substituindo os valores, nós vamos ter aqui que a composição em peso do lado direito vai ser 5% em peso de A. Ora, descobrimos então que é 5% em peso de A, já que o enunciado nos pediu, né? E o que é esse 5% do lado direito? Nada mais é que o beta, tá? É o beta, porque o lado direito, lembra-se que nós falamos que do lado direito nós íamos considerar o beta. Já o lado esquerdo seria considerado como o alfa. Então, a concentração em peso de beta é de 5% em peso de A, consequentemente, né, só diminuir de 100, vai ser 95% em peso de B. Então, esta é a concentração de beta. Mas ainda nós vamos precisar descobrir a do alfa, né? Do beta nós já matamos, precisamos descobrir a do alfa. Como é que nós vamos fazer? Infelizmente, temos que repetir tudo novamente, né? Só que agora com a equação da regra da alavanca para o lado direito. Tá? Nós usamos a do lado esquerdo para descobrir a composição do lado direito, né? Que foi a composição de beta. E agora nós vamos usar a equação da fração em massa do lado direito para descobrir a do lado esquerdo. Então, novamente, nós vamos isolar aqui o lado esquerdo, né? Fazer a mesma função, ó, jogar o que está para baixo dividindo, para o outro lado multiplicando, né? A fração em massa do lado direito. Aqui eu tenho ainda a original menos a do lado esquerdo, e o que eu quero é isolar do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo vai ficar assim, ó. Composição em peso do lado esquerdo, que depois eu vou descobrir que ela é igual a alfa, né? Vai ser a composição original menos a fração do lado direito vezes essa diferença toda aqui, né? Então tá, se eu sei que é do lado esquerdo é isso, eu vou igualar, né? Chamar de equação 1 para a primeira condição, a composição do lado esquerdo vai ser, olha lá, a do lado direito agora, desculpa, a original aqui agora é 30, né? E
a concentração aqui é 0,22. A concentração do lado direito é 0,22, né? Vezes a diferença. E na minha equação 2, né, para o lado esquerdo, vai ficar o nosso 65% em peso de beta lá, ó, e o 0,64. Né? Então, agora nós estamos usando aqui as condições do lado direito para poder resolver esta equação aqui. Tudo bem. Então, se nós temos essas equações que nós vamos chamar de 1 e 2, poderia ter chamado de 3 e 4, já que é a sequência do problema lá, né? Mas aqui vamos chamar de 1 e 2. Eu vou igualar as duas, né? Ó, vou pegar o lado direito das duas equações e vou igualar uma com a outra aqui, ó. Fazendo essa igualdade, novamente eu vou isolar. Vou jogar tudo que é a diferença entre as duas para um lado, tudo que é número que está sobrando para o outro. E nós vamos ter aqui a equação que vai nos dar essa diferença, né, do lado direito menos o lado esquerdo. E aqui nós chegamos ao mesmo valor, só que positivo agora. Né? A composição em peso do lado direito menos a composição em peso do lado esquerdo vai ser igual a positivo 83,3333. Bom, encontramos a diferença aqui. Temos as novas equações 1 e 2, basta jogar essa diferença nas equações. E novamente, né, eu vou fazer aqui as duas equações para vocês verem que vai chegar no mesmo resultado. Né? Então, substitui aqui o valor da diferença, né, e nós vamos chegar a uma composição em peso do lado esquerdo de 11,66% de B. Né? Isso significa, então, que nós vamos ter aqui a concentração de alfa é 11,66% de B, né? E o que está a diferença entre eles, né? Quer dizer, 100 menos este valor aqui, né? Que é o quanto falta para chegar a 100, vai ser o percentual em peso de A, né? Uma vez que agora o nosso resultado dá B, porque nós estávamos vendo todo o lado direito, né? E aqui o que vai faltar para chegar a 100 vai ser o percentual em peso de A, tá? Para nossa concentração em alfa, que era o lado esquerdo. Então esta é a resolução do exercício. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia, então vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível, e os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!